Resumo da palestra de Cornélia Benes. Tema: Pensamento Sistêmico. Cornélia Benes é facilitadora do pensamento sistêmico nos programas de formação em coaching no Instituto Brasileiro de Coaching, IBC. Trainer em constelação sistêmicas familiares, Metafórum, Master Trainer em constelações organizacionais, certificado pelo Infósio e em constelações sistêmicas pela Alemanha. Há 23 anos é professora e diretora de escolas, tem 12 anos de constelação sistêmica, coaching sistêmico e pensamento sistêmico. Nessa entrevista, foi conversado sobre a diferença entre pensamento sistêmico e pensamento cartesiano e como isso muda nossa perspectiva em relação ao mundo, nossas interações e nossa responsabilidade sobre nossas próprias vidas e como podemos usar esse conhecimento para entender e eliminar comportamentos indesejados, muitas vezes influenciados pelos sistemas aos quais estamos inseridos. Pensamento sistêmico conscientiza pela busca das respostas, ausenta qualquer sentimento de certo e errado, bom ou mal. Na PNL, o pensamento sistêmico tem o pressuposto que todo pensamento começa com uma base e é perfeito em relação a algo. Exemplo de julgamento comum. Pensamento cartesiano. Maria, por que você deixou a porta do forno aberta, consumindo mais energia? Pensamento sistêmico. Maria, o que te levou a não fechar o forno? Agora, de fato, você entrou em contato com a Maria. Então ela responde: minha mãe e minha avó não fechavam a porta e faziam um pernil maravilhoso desse modo. Acontece que na época da avó e mãe de Maria, o pernil não cabia no forno. Pensamento sistêmico ausenta o certo e o errado, mas não ausenta as consequências. Concluímos. Buscamos a razão por que ela está fazendo isso, só então entramos em contato verdadeiramente com ela. Muitas vezes não há só uma razão, mas todo o processo por que a situação acontece. O que você acha mais importante, o jogador de futebol ou as regras do jogo? Resposta para o pensamento sistêmico. Sem as regras do jogo, não há futebol. Os jogadores não podem fazer o que querem. O ser humano é um ser que precisa do grupo, e o grupo precisa sobreviver. E para sobreviver, o sistema procura o equilíbrio. 3 princípios do equilíbrio. Todos devem pertencer ao grupo. Equilíbrio ao dar e receber. Respeito à hierarquia. Ficar curioso a entender o comportamento dos mais experientes. Há 15 anos atrás, o conhecimento do ser humano estava nos pensamentos humanos, como as pessoas na Idade Média pensavam que a Terra era plana. Por centenas de anos achávamos que o ser humano é um ser racional, e hoje as pesquisas mostram que as nossas bases são emocionais e explicamos racionalizando. Somos 11 quilômetros no piloto automático e 15 milímetros no consciente. Os nossos padrões que se formam desde pequenos influenciam nas nossas decisões, na nossa maneira de ver o mundo. No modelo sistêmico, você é chamado a ser curioso, virar explorador como a criança, como funciona o sistema. Se não estivermos conscientes, não conseguimos mudar os padrões. No pensamento cartesiano de certo e errado, achamos que somos um ser fechado, e na verdade somos seres permeáveis o tempo todo. Se frequentarmos um lugar violento, somos violentos, etc. O que nos faz desenvolver é o contexto. As crianças primeiro sentem algo da mãe e depois se adaptam ao ambiente. Uma mãe que diz ao marido que não presta, a criança está captando o que ela diz. Reforçando, o que nos faz desenvolver é o contexto. Somos permeáveis o tempo todo. Como ser humano, funcionamos de modo que qualquer mudança é um desafio. Preciso entrar em um novo modelo até ficar no piloto automático com novos hábitos. As reclamações enfraquecem. Não olhamos nossa responsabilidade, nem temos consciência do nosso posicionamento.
Não sei o que quero e não assumo responsabilidade. Projeto algo no outro que não aceito dentro de mim. Exemplo: reclamações do governo, muito comum em nosso cotidiano. Imagina a Dilma sendo presidente da Alemanha. Ela não faria a mesma coisa que fez aqui, porque as regras do jogo são diferentes. Precisamos parar de julgar e olhar as regras que estamos inseridos. Precisamos sair da posição de vítima. O que não vejo em mim que me faz criticar tanto? Se reclamo de algo que não está no meu poder, estou perdido. O que devo fazer e assumir a responsabilidade? A reclamação do governo tira a responsabilidade sobre si mesmo, faz sofrer e assim molda um povo fácil de manipular. 3 regras para aprendermos desde pequeno. Qualquer coisa nova temos energia extra. Pela natureza, o ser humano tem tendência de entrar em sintonia ou ressonância. Perguntar sempre a si mesmo: o que isso tem a ver comigo e o que eu posso melhorar? Qualquer um tem o mesmo valor que o outro. A diferença é o contexto e a autorresponsabilidade. Então, em vez de julgar, você abre e deixa-se pensar. O que preciso aprender em vez de criticar?